Bom dia, meus amigos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, aproveitando bem o final de semana. Iremos aqui tentar fazer uma análise no gráfico semanal do dólar, né? Do dolinha, aqui no Brasil, operado na B3. Né? Vamos seguir da premissa, olhar. Não, primeiramente queria dizer que um disclaimerzinho, né? Que esse vídeo aqui não se configura como um call de compra ou venda, é apenas para fins educacionais, né? Pessoal, olhando aqui esse movimento em que o ativo vem de março de 2020, né, no início da pandemia, até o dia atual, percebe-se que ele está trabalhando de uma maneira lateral, porém no range amplo, muito amplo, por sinal o range, né? Então, fazendo o dever de casa na análise técnica, né, clássica, traçando umas linhazinhas para delimitar possíveis suporte e resistência, né? Porém, acredito eu que unindo esta análise deste formato ao volume profile, conseguimos extrair mais valia. É notório que o quê? Que o preço vem trabalhando em zigue-zague, uma forma lateral, como já houvera dito, porém, é interessante salientar o quê? Vou pegar para ver nesse range todo, vamos ver se conseguimos calcular o volume profile dessa região. Ó. O volume profile dessa região toda por completo, já notamos o que? Notamos essa região aqui, onde há uma zona de grande liquidez, é nítido, através do pico de volume. Depois há uma regiãozinha da variação de mais ou menos 86 pontos, em que há um vácuo de liquidez para vir para a próxima área, que é essa aqui, que abrange também a POC do movimento. Né? Depois há um decréscimo, há um certo desinteresse, há um vácuo, há um pico de volume e um vácuo também. Esses são conceitos em que traders como o Jim Dalton, o John Kepler, o Steve Meyer, o John Dale, né, o trader Dale, passa. São traders americanos e que eles passam muito conceito que agrega muito a questão da análise e até então da identificação de regiões de maior liquidez. Eles usam outros termos, os termos até em inglês, da maneira deles. Eu pego a ideia deles, que essa ideia não é minha, é deles, né? E procuro aportuguesar, em vez de usar igual o Aiko fala, os nós de maior volume ou de menor volume, eu prefiro falar que são zonas de maior liquidez e zonas de vácuo de liquidez, né? Mas a ideia, fique claro, são deles, não minha. Apenas eu estudo e tento aprimorá-las, trazendo para o ativo que eu opero. No caso, o mini dólar e o mini índice em algumas ações. Então, visto que temos todas essas regiões aqui, já identificamos duas regiões em que há uma variação, né, de mais ou menos 100 pontos entre elas, né? Então, não nos interessa, bom, a mim não interessa saber ou operar gráficos maiores. Eu opero no intraday, né? Sou day trader, mas é sempre bom, agrega muito você ver a questão da floresta para que você venha fazer a sua tomada de decisão, que você venha ajustar seu plano de trade, seu plano de negociação, para que você não esteja entrando em regiões em que não ofereçam um bom risco-retorno, né? E que você fique muito exposto ao risco. Então, uma vez identificado isso aqui, eu vou apagar, já identificamos, posso apagar numa boa, tranquilamente. Já peguei o segmento todo daqui até a última semana, lembrando que eu ainda não vi as pessoas trabalharem dessa forma, de forma segmentada, mas acredito que alguém deve trabalhar dessa forma, alguém deve ver o volume profile dessa forma, mas espero que a pessoa que faça isso, ela ao menos diga quem é o autor. No caso, deixo claro novamente, essa análise segmentada do volume profile eu aprendi lendo o livro do Trader Dale. Depois eu vou deixar aqui o nome certo e o nome do livro, para aqueles que tenham interesse em aprender também dessa forma, venham a aprender e depois disso aprimorar, trazendo a sua realidade. Então, pessoal, seguindo aqui,
Vamos pegar um conceitozinho que dá para agregar. A questão da análise técnica clássica, se formos observar, o preço está trabalhando em quê? Trabalhou em um canal, é nítido, né? O preço trabalhou em um canal. Deixa eu deixar esse canal aqui, que ele tá aqui, isso, aqui, não, está certinho. Tá assim o canal, isso. O preço trabalhou em canal, é nítido o rompimento do mesmo, né? Vamos observar o preço. Rompeu o canal. Porém, agora é interessante pegarmos o que? Eu vou tirar esse volume profile, né? De todo esse range, como já houvera dito, e vou agora pegar o que? Vou pensar em duas hipóteses. Quais são as duas hipóteses que eu devo pensar? Vamos lá. Se de fato houve o rompimento do canal aqui, né? Onde são as zonas de liquidez em que possivelmente pode haver defesa por parte dos compradores? Eu venho, fundo, segmentei, vamos lá. Note que o quê? Que eu pegando e fazendo análise das regiões no volume profile deste segmento, ou seja, desse fundo, dia 21 de junho até a última semana, já notamos que é o quê? Que há uma zona de grande liquidez que contém a POC na região do 52,48. Notamos também o que? O que é de se frisar? É de se frisar que há uma região de vácuo de liquidez nessa área. Né? Há um vácuo, ou seja, há um desinteresse de negociação comparado às regiões de maior liquidez, que são essas. Concordam? Ó, zona de liquidez, mais abaixo, zona de liquidez, aqui também, e depois há uma zona de desinteresse, em que é uma rejeição de preço. Tendo por base isso e olhando a questão das operações que são mais saudáveis, a exposição é menor e o risco-retorno é maior, é o quê? Vamos lá. Seguindo da premissa que o preço rompeu um canal até então de alta num gráfico semanal, né? Poderemos olhar isso num gráfico, vamos olhar no gráfico diário, pessoal. Isso, vamos olhar no gráfico diário, fica melhor. Pronto, vamos lá. Olha, o preço, vou ajustar o canalzinho. Pronto, tá ajustado. Vou ajustar aqui embaixo também. Olha lá. O preço rompeu um canal, né? E o que seria interessante? O interessante é que seria a exposição menor ou até mesmo para validar esse rompimento, seria o quê? Seria um pullback, a região do canal, não é isso? Para posteriormente o mercado vir a buscar níveis inferiores. Sendo que um pullback, a região do canal, a dependendo da maneira que você opera e a tomada de decisão no intraday, a depender também dos drivers que regem o ativo, seria interessante por quê? Porque você está entrando e está buscando, porque digamos que faça um falso rompimento aqui, o risco retorno fica muito grande, a exposição ao risco fica muito grande. Quando o mercado vem fazer um pullback, a linha do canal, aí você observa o que? Esse pullback, a linha do canal, será que foi devido à defesa compradora, em que os compradores entraram defendendo, porque nota-se o que? Uma região de vácuo de liquidez, uma região de rejeição. Então, se houve defesa e houve agressão compradora até a linha do canal, é interessante o quê? É interessante observar, porque caso o preço venha a chegar a esses níveis, vai haver o quê? Vai haver uma briga mais acirrada, porque os compradores eles não vão querer deixar passar esse nível. E aí, tem como a gente saber isso? Tem. Observando o quê? O volume delta, né? Porque se o preço sobe,
Se há uma agressão vendedora, porém entram compradores defendendo a posição, no volume delta vai aparecer o quê? Um volume vendedor, porém o preço do ativo vai subir, né? Porém, se diminui o fluxo vendedor e o preço do ativo sobe passivamente, aí sim, aí ficaríamos atentos que o quê? Que isso aí, na verdade, é o vendedor esperando o preço subir a regiões, a patamares mais superiores, para que eles venham a efetuar novas vendas. Porque o vendedor, quanto mais embaixo, quanto mais abaixo, quanto mais os níveis abaixo ele vende, mais ele piora o seu médio. E quanto mais acima ele vende, para ele é mais lucrativo e vantajoso. Então, deve-se estar atento a esse cenário, né? Como também, se porventura acontecer aquele cenário que eu houvera dito, que é o quê? Que se porventura entrar agressividade por parte dos compradores, como é que saberemos que um ponto ideal em que irá oferecer um bom risco-retorno? Analisaremos novamente de forma segmentada desse fundo até o dia atual e notamos o quê? Ó, pegando esse segmento aqui só e essa lateralização, notamos o quê? Notamos que essa região aqui é uma região onde há um certo desinteresse em negociar. Há o desinteresse aqui. Não há interesse. Aqui não há interesse. Note o volume profile, né? Veja que começa a aumentar o interesse justamente no nível da borda do canal e a níveis mais superiores, onde ele comporta a POC. Que é a POC, pessoal? POC é o Point of Control, ou seja, a região onde houve o maior número de negociações. Ou seja, é interessante estar atento a essa região e depois, caso os compradores consigam elevar o preço a níveis superiores, a essa região aqui da POC. Lembrando que o quê? Que a POC ela não é fixa. Por quê? Porque ela é dependente do cálculo do número de negociações que passam que possam estar acontecendo. Ela pode sim, caso haja uma grande briga aqui, uma grande absorção por parte dos compradores e os vendedores entrem agressivamente e o preço lateralize, se porventura essa região houver um número de negociações maior que aqui em cima, a POC muda-se para cá. É interessante observar isso e até então há contextos e há maneiras de fazer a leitura do mercado no intraday observando justamente isso, observando as últimas 3 POCs para ver qual da distância que há entre elas. Pois se o preço estiver muito, ou se as POCs estiverem muito próximas, isso é indicativo que o quê? Que há um certo consenso, um certo equilíbrio em que compradores e vendedores estão à espera de algo externo ou até mesmo de quem irá mover o preço, de quem terá a atitude primeiro de vir a mover o preço. No mais, pessoal, era apenas isso que queria passar para vocês. Aqueles que gostarem, por favor, curte aí o vídeo, comentem. E é sempre bom estar conversando, estar agregando, vendo o ponto de vista contrário ou até mesmo que coincide para que possamos estar aprendendo e evoluindo. No mais, tenham todos um bom dia e um bom final de semana.